Olá, tudo bem? Então essa é a continuação da nossa aula sobre difração de raio-x. A gente já viu nos vídeos passados um pouco de para que serve a difração de raio-x. A gente usou o exemplo aqui da rede cúbica simples, tá? Que é uma das redes tridimensionais mais fáceis da gente formular essa teoria. E a gente viu a lei de Bragg, tudo bem? Que é uma forma da gente conseguir prever esses ângulos de difração que acontecem os máximos da difração de raio-x, tudo bem? Que funciona muito bem com o paradigma de reflexão da radiação por planos atômicos, ok? Mas você poderia me perguntar, professor, mas por que reflete num plano se esse plano é uma abstração matemática, é um plano que eu inventei que passa pelos átomos, tá? Ele realmente não existe, não tem um espelho ali que reflete a luz, tá? Então por que a gente realmente faz isso? Olha, eu vou te responder o seguinte. É uma formulação que funciona, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, o modelo físico às vezes tem essa motivação. Olha, a gente começa pelo que funciona e a gente tenta explicar depois. Eu poderia explicar para vocês que os átomos fazem reflexão, tá? E que, portanto, esses átomos aí funcionariam como espelho porque eles conseguem refletir a luz, tá? Seria uma explicação um pouco melhor que a gente poderia se aprofundar. Mas para a gente ir bem lá no fundo, né, de uma forma bem fundamental, acho que a gente realmente precisa mudar um pouco a nossa formulação. Já que são os átomos que são responsáveis por essa reflexão da luz, vamos tentar melhorar um pouco o nosso modelo, né? Então vamos fazer que a luz incide no átomo e aí difrata. Vai para, por exemplo, todas as direções. Será que a gente consegue reproduzir os mesmos resultados da formulação de Bragg com um ferramental matemático mais poderoso? E a resposta é sim. A gente consegue fazer isso com a formulação de Van Leeuwen, ok? Talvez ela seja um pouco mais carregada, mas a princípio vocês devem gostar, tá? Então me acompanha nesse vídeo e a gente vai então tentar se aprofundar nessa nova forma de ver difração de raio-x. Tudo bem? Então vamos começar aqui com esse mesmo exemplo que a gente já fez no último vídeo, que é um conjunto de átomos ali espaçados nas três dimensões do espaço de maneira igual, ou seja, uma rede cúbica simples. Eu vou chegar com difração, uma onda plana chegando aqui com um K0, certo? E eu vou incidir não sobre um plano, nem sobre outro plano, mas sobre todos os átomos, tá? Então, sempre que a onda incidir sobre cada átomozinho desse, observe aqui, ele vai funcionar como uma fonte secundária. Chegou a luz e esse vermelhinho ao redor dele quer dizer que a luz está excitando a nuvem eletrônica dele. Ou seja, cada pontinho desse vai passar a ser uma fonte de ondas eletromagnéticas secundárias. Tá? Incide uma onda sobre ele, ele vai chacoalhar e ele vai emitir uma outra onda. Tudo bem? E essa onda, gente, vamos adotar que ela sai na direção K. Tudo bem? Uma arbitrária. Entra aqui com K0, sai com K. Então, entra numa direção dada e sai com a direção K, que eu não sei qual é. E a nossa missão aqui, modelando esse fenômeno, é determinar quais serão as distâncias ou as direções K em que ocorrerão, né, máximos de interferência associados à difração de raio-x. Tudo bem? Então essa é a nossa formulação que, percebam agora, a gente está falando de uma linguagem completamente diferente. Não existem mais planos atômicos para a gente neste primeiro momento, mas cada átomo específico funcionará como uma fonte secundária de onda. Tudo bem? E aí, o máximo de interferência continua igual. Perfeito? Então, assim, a gente vai continuar com a ideia de calcular a diferença de caminho óptico, certo? Então a gente vai calcular que, na verdade, esse ΔR, na verdade, vai ser um Δθ mais adequado aqui. Então esse Δθ aqui será uma diferença de fase associada, por exemplo, dois átomos separados, tá? Separados de um vetor Rzão, como esse aqui. Tá? Então tem um átomo aqui embaixo, um átomo ali em cima, e quando eu tiver uma separação de um R,
tá? Aqui é um vetor de Bravais, um vetor dessa rede periódica, tá? A gente vai procurar, então, que condições acontecem, né? O que devem acontecer para a gente ter interferências construtivas acontecendo aqui, certo? Então, dado esse R aqui, né? Que no caso, por exemplo, da rede cúbica, esse R ele é dado por uma fórmula desse tipo, tá bom? Será, no caso de uma rede cúbica, né? Você tem A espaçados na direção X, A espaçamentos na direção Y e Z, tudo bem? Então, esse Rzão, né, que é a distância de um átomo até outro átomo, será sempre uma distância A e inteiros, N1, N2, N3 nas três direções. Então, eu posso dizer que é um N1 vezes A na direção X, o N2 vezes A na direção Y e o N3 vezes A na direção Z, certo? Então, o Rzão ele é dado sempre por isso. E a gente pode calcular essas direções, essas diferenças de caminho, tanto da esquerda em termos de K0, quanto da direita em termos de K, certo? E basicamente você consegue calcular essas duas defasagens de ângulo com basicamente produtos internos, tá? K escalar R vai me dar conta desse caminho aqui. Esse comprimento é K escalar R. E esse comprimentozinho aqui, ele é menos K0 escalar R, certo? Então você tem essas duas distâncias, a soma das duas, ela é responsável então por essa diferença de fase, né? Que é o KR. Lembre que o K ele é um 2π sobre lambda, ângulo sobre lambda, sobre comprimento, multiplicado por um comprimento que é o R, né? Vai ficar só um número aí que é um ângulo, um adimensional, certo? E aí perceba que eu posso colocar, né, nesse formalismo aqui, eu posso colocar meu vetor R em evidência, fatorado à direita. E aparece K flechinha menos K0 flechinha. Isso aí vira o ΔK, ou seja, a variação do meu vetor de onda escalar R. Tudo bem? Isso aqui é um resultado absolutamente geral, certo? E se você quiser particular para a rede cúbica, simples, aí você escreve que o seu Rzão ele vai ter essa cara aqui, tá? Na hora que você particulariza, você vai ter então os resultados particularizados para a rede cúbica simples. Se você quiser rede hexagonal, rede de face centrada, rede de corpo centrado ou qualquer outra estrutura cristalina, basta você descrever essas posições de cada átomo desse e procurar então esses máximos de interferência, certo? E aí a gente vai fazer então nossa superposição. A gente calculou por um R arbitrário. Se a gente somar para todos esses n's, né, no nosso caso seria somar N1, N2, N3, indo de menos infinito até mais infinito. A gente teria um somatório triplo em três índices. A gente poderia calcular todo esse campo eletromagnético. Eu vou fatorar um E0 aqui à frente, tá? Que é um fator que só depende ali da distância da amostra até o anteparo. Tá? Então você tem um fator aqui que é o seu campo elétrico, a intensidade do campo elétrico incidente, que não tem muita graça para a gente, mas a gente tem um fator de interferência, tá? Então um fator que ele é se é elevado a i ΔK escala R, e esse Rzão ele depende dos índices N1, N2 e N3. Você está andando em X, Y, Z, e quanto você anda em cada direção, e se é positivo para um lado, é negativo para o outro, enfim. E esse somatório vai de menos infinito a mais infinito, porque eu estou supondo que o meu material ele tem dimensões muitíssimo maiores do que a dimensão atômica. Tudo bem? Essa exponencial vai ter três componentes. O campo escalar ele tem uma parte em x, uma parte em y, uma parte em z. O exponencial da soma é o produto das exponenciais, certo? Então a gente vai ter um termo aqui, o exponencial em x, o exponencial em y, o exponencial em z. E aí qual que é a condição de interferência construtiva desse sistema aí? Vai ser basicamente quando esses incrementos de ângulo, por exemplo, A vezes ΔKz, A vezes ΔKy e A vezes ΔKx lá na esquerda,
quando esses incrementos de ângulo forem múltiplos de 2π, simultaneamente, porque quando isso acontecer, a gente vai ter todos esses números complexos sendo somados na mesma direção. E aí vai dar infinito muito intenso. Se eu tiver qualquer defasagem que não seja exatamente um múltiplo de 2π, você vai ter números complexos que vão eventualmente se cancelar. E aí a gente não tem esse efeito muito intenso. Tudo bem? Então você pode escolher aí múltiplos de 2π arbitrários. Por exemplo, você pode escolher múltiplos de 2π com os múltiplos inteiros, tá? Cuidadosamente escolhidos e nomeados como H, K, L. Se você já viu o vídeo passado, você já deve suspeitar que esse HKL que eu estou escolhendo, números inteiros especiais, serão os índices de Miller de um plano. Tudo bem? Então a gente tem esse delta Kx A vezes Nx, 2π sobre H. Ny, 2π sobre K e Nz. Aqui sem os N's, porque a gente não precisa deles, porque a gente está olhando só o incremento daqui. Certo? Então, deixa eu só jogar esse pessoal aqui para a esquerda. Certo? Então, esses incrementos vão ser múltiplos de 2π. E aí você consegue, com isso, achar quem é o ΔKx, quem é o ΔKy, quem que é o ΔKz. Se você tem as três componentes do vetor ΔK, portanto, você escreve que o ΔK ele é 2π sobre A multiplicado por um vetor HKL. Certo? E HKL são, como eu já falei, números inteiros, certo? Então, dado o K0, você tem esses ΔKs aí que podem gerar padrões de interferência, tudo bem? E é claro, gente, o ângulo, a radiação, o corpo, o comprimento de onda que incide vai ter que ser igual ao mesmo comprimento de onda que sai. Então, você deve ainda ter que satisfazer que o módulo de K é igual ao módulo de K0. Então, isso aqui ainda tem que ser verdade. Então, essa é uma condição que deve ser satisfeita. Mas de todas as direções possíveis para o seu K, aquelas que ocorrem máximos, né, serão as que satisfazem essa expressãozinha aqui. E esse ΔK ele é equivalente a uma reflexão especular de um plano de índices H, K, L. Tudo bem? Então, eu vou demonstrar isso para o caso particular da rede cúbica simples. Tudo bem? Para quê? Para a gente demonstrar que o fenômeno que a gente está investigando e os resultados previstos, tanto da formulação de Bragg quanto da formulação de von Lue, são absolutamente iguais. Tudo bem? Então, a gente está prevendo o mesmo fenômeno, os mesmos resultados, sendo que o Bragg tinha hipóteses um pouco mais questionáveis, um pouco mais fracas, né? Vamos dizer, simplificadas. O von Lue vai ir mais profundo, mas tem uma matemática mais difícil de trabalhar, tudo bem? Mas os dois são equivalentes e levam os mesmos resultados. Então, são duas formas de ver o mesmo problema, tudo bem? Com diferentes estratégias. Então, basicamente, imagine que eu tenho um K0 e depois eu vou ter o K, um K de saída, certo? E poderia ser tanto no formulação de von Lue quanto de Bragg. Se eu tenho o K0 inicial e o final, e o nosso delta, né, segundo a lei de Bragg, esse delta, essa variação de ângulo é 2θ, tá? Eu vou chamar isso de 2θ, um ângulo arbitrário. A gente tem esse ΔK, que é o K final menos o K inicial. A gente tem isso aqui. Então, como é que se a gente chamar esse 2θ, como é que a gente compara esses vetores, o comprimento de onda, o ΔK, enfim, certo? Aí vai um pouco de geometria. Eu vou colocar e fazer uma lei dos cossenos desse triângulo aqui. Tudo bem? Então, o lado oposto ao quadrado vai ser a soma dos quadrados de cada lado adjacente do ângulo. Tá? Os dois são iguais. Lembrem-se que o módulo do K e do K0 tem que ser iguais. Então, K0 ao quadrado mais K0 ao quadrado menos 2, produto deles, K0 ao quadrado de novo. E o cosseno do ângulo aqui, marcado em azul. Cosseno de 2θ. Tá? Então, você fica com, junta aqueles dois primeiros termos, dá 2K0 ao quadrado, fatora,
fica 2 ao quadrado, 1 menos cosseno de 2θ. Um pouco de trigonometria, dá para perceber que isso aqui é 2 seno ao quadrado de θ, tá? E você tem então que ΔK ao quadrado vai ser igual a 4k0 ao quadrado seno ao quadrado. Perceba que está tudo isso aí ao quadrado, você pode tirar uma raiz para simplificar aí a sua vida. Então você tem que esse jeito de olhar para o resultado da von Luy, você tem que ΔK é 2k0 seno θ. Tudo bem? Quem que é o ΔK segundo o von Luy mesmo? Então, se esse cara aqui é o ΔK é a flechinha, né? Então, esse aqui é um vetor. Então, eu vou fazer o Pitágoras das três coordenadas. Então, vai ser 2π sobre A, raiz quadrada das três componentes ao quadrado. Então, 2π sobre A, raiz de H2, K2 mais L2. Tudo bem? K0 é 2π sobre lambda. Cancela aqui esse 2π com esse 2π. Tudo bem? E aí sobrou o lado esquerdo, que é, olha só, ele é aquele A sobre aquela raiz da soma de 3 quadrados, que é exatamente aquela distância interplanar que a gente demonstrou. Ou seja, você consegue descrever o ângulo que acontece o máximo de fração de raio-x, o ângulo θ, né? Então, seno de θ, ele é basicamente igual a lambda sobre 2 vezes uma distância interplanar, ok? Então, perceba que a formulação de von Luy leva às mesmas previsões de difração de ângulos, que é a lei de Bragg. Ou seja, são duas formas diferentes de ver o problema que chegam aos mesmos resultados. Ou seja, se você usa essa formulação aqui de fontes secundárias pontuais, ou se você olha em termos de planos atômicos, você chega aí às mesmas previsões, aos mesmos resultados. Tudo bem, gente? Então, vou ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.